Em Mateus 14, entre os versículos 24, 25 e 26, a gente lê-se o seguinte: E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Há um velho ditado, que diz que aonde termina o agir do homem, inicia-se o agir de Deus. E o ser humano ele acaba gastando muita energia com vários planos, até que verdadeiramente começa o plano de Deus em suas vidas. A gente vê no dia a dia, às vezes a gente tem um propósito, a gente tem projetos, e a gente canaliza nossas energias justamente em tentar realizar da nossa forma. E a partir do momento que a gente não consegue, aí a gente busca a Deus, Busca verdadeiramente a Deus, e aí começa o agir dele. Mas isso tudo acaba sendo culpa nossa, Às vezes dizer, Deus demorou para atender meu chamado. Não, às vezes Deus não demora para atender seu chamado. É porque Ele sabe o momento exato de começar a buscar você. É como um salva-vidas. O salva-vidas que tem uma pessoa se afogando, ele simplesmente não entra lá de qualquer jeito. Ele tem de tomar cuidado para poder ir com essa pessoa e tentar salvar, senão possivelmente as duas pessoas, tanto o salva-vida quanto quem está se afogando, porventura pode vir a morrer. Se formos notar, toda vez que é nos dada a oportunidade, que a gente consegue algo, que a gente não passou por um sofrimento, que a gente não teve que perseverar, que a gente não teve que buscar, automaticamente, quando a gente consegue essa bênção, a gente acaba esquecendo o quê? De Deus, que é a fortaleza. Assim como a gente vê aqui nessa passagem, a passagem bíblica diz que Pedro, quando viu que era Jesus, pediu para que fosse até ele. Porém, quando Pedro começou a andar sobre as águas e viu os fortes ventos, ele se assustou e começou a se afogar. E pediu ajuda a Jesus. E Jesus acabou dizendo, que ele era um homem de pouca fé, porque ele estava justamente caminhando em direção ao Pai, mas mesmo assim acabou tendo medo de ir e acabou fracassando. Muitas vezes acontece com a gente. Só que a gente pode notar algo interessante, que a Bíblia ela não relata como Pedro voltou, mas fica bem explícito para a gente que não há necessidade de estar explicando sobre isso, porque com toda certeza, a partir do momento em que ele chegou até Cristo, ao retornar para o barco, ele retornou abraçado a Jesus Cristo. Ele retornou já amparado. E muitas vezes é só isso que nós precisamos. Nós precisamos do amparo de Deus. Mas, porém, nós precisamos de nossa fé cada vez mais fortalecida. Não precisamos fazer os planos do nosso jeito. Não precisamos gastar nossas energias criando planos mirabolantes e tudo. E que no final acaba sendo simplesmente um plano seu, mas não um plano divino. Então devemos sim colocar nossas esperanças, nossa fé toda em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e assim nós conseguiremos alcançar todo e qualquer objetivo. E também precisamos entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Mas uma coisa é certa, independente da situação em que você se encontre, no momento em que você se encontre, o que você esteja passando, em todos os momentos, tenha certeza que Jesus Cristo vai estar ao seu lado, lhe dando força. Só precisa você crer e buscar a Ele. Que Deus possa nos abençoar. Amém.